Lia, vamos lá. Então, boa Que noite a legal. todos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, é uma grande alegria estar aqui pela primeira vez, nesse grupo tão familiar. E hoje eu fui convidada a falar sobre um assunto que me é caro, particularmente a mim. E resolvi abordar de uma maneira mais prática, porque me pediram para dizer convivendo com a mediunidade. Então eu percebi que vocês já estão estudando a mediunidade aqui, com o livro, e isso é muito importante, mas também é importante porque às vezes as pessoas nos fazem certas perguntas muito práticas do dia a dia, porque às vezes as pessoas ficam com aquela curiosidade, como é que é participar de uma missa mediúnica, o que é que o médium precisa fazer, o que é que tem que fazer. Então nós vamos trabalhar hoje mais dentro desse ângulo da mediunidade. Então, o nosso tema de hoje é este mesmo, convivendo com a mediunidade. E nós vamos então começar perguntando quem são os espíritos. Os espíritos são os homens que viveram na Terra, assim como nós. Porque às vezes nós achamos assim, os espíritos e nós, né? Os espíritos só não têm o corpo físico como nós, mas nós, ao deixarmos aqui o nosso corpo, nós continuamos como nós somos, né? Às vezes as pessoas pensam que quando nós morremos vamos virar já santos. Não, infelizmente não funciona assim. Então, se nós estamos de uma certa maneira, ao desencarnar, vamos continuar da mesma maneira. Então, os espíritos nada são mais, nada são menos do que espíritos que viveram na Terra com as mesmas problemáticas. E que às vezes chegam do outro lado e não sabem, às vezes estão perdidos, às vezes não sabem o que aconteceu, às vezes nem sabem que já desencarnaram. Então são seres que devemos lidar com eles exatamente como lidamos com os homens encarnados, né? E não vamos assim fazer uma mistificação. Então tem aquela questão que Kardec nos apresenta, que o bom médium é o bom homem. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa assim, porque aquele é muito bom médium. Isso, e nós vamos ver na questão seguinte, que a mediunidade ostensiva não é sinônimo de bondade. Uma pessoa pode ter uma mediunidade muito ostensiva, pode falar, pode escrever, pode pintar, pode cantar, pode ter um monte de uma faculdade mediúnica de várias maneiras, mas não quer dizer que ele seja uma pessoa boa. Ele pode ser um médium ostensivo, não significa que ele é um bom médium, porque para ser bom médium ele tem que ser bom homem ou boa mulher, claramente. Então isso nós precisamos entender, né? Porque às vezes as pessoas pensam, principalmente os médios, quando tem uma mediunidade muito ostensiva, foi porque eu escrevo mensagens, porque eu falo, porque isso, porque aquilo, e ele se autodomina, uma pessoa já muito evoluída, e não é por aí. Porque nós estamos cansados de ler os livros, onde os médios chegam do outro lado e se surpreendem com a sua condição espiritual. Então nós precisamos entender isso. Para sermos bons médios, temos que trabalhar para sermos também bons homens e boas mulheres. Quais são os nossos pensamentos? Hoje estávamos estudando aqui sobre isso, né? Então, na questão da sintonia. Dependentemente de como são os nossos pensamentos, também nós vamos atrair para nós espíritos que pensam como nós, né? Porque se nós agimos e pensamos de uma certa maneira, nós vamos ter aqui na Terra pessoas como nós. Nós não vamos conviver com assassinos se nós já não somos assassinos. Não temos como fazer isso. No entanto, temos amigos que têm mais ou menos a mesma afinidade sobre certos assuntos que nós temos e aí convivemos. E vamos ver, às vezes, quando, por exemplo, até na questão espírita, às vezes nós não somos espíritas e de repente começamos a participar de grupos de estudo e vamos começar mudando um pouco a nossa maneira de ser e como vimos a vida. E vamos ver que certos amigos vão se afastando, nós já não temos a mesma afinidade, né? Então, dependendo muito de como nós pensamos, nós também vamos atrair para junto de nós aqueles que pensam como nós, com quem nós vamos estabelecer uma sintonia. Quais são as nossas ações, né? Porque às vezes nós pensamos mal, mas já não agimos. Já não. Pensamos, mas depois repensamos. Falamos, não vou fazer isso porque, como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Então, quando nós começamos a estudar a mediunidade, quando começamos a estudar o espiritismo, nós já vamos começando a ter uma ética. Às vezes temos essa ética antes, né? Porque às vezes as pessoas também têm aquela ilusão de que porque são espíritas são melhores que os outros. Não é verdade. Eu conheço muito ateu, muito mais cristão do que certos cristãos. Tá? Então, a ética não depende da religião, né? A religião está para ensinar o homem a ser ético, mas não quer dizer que uma coisa vem com a outra, né? Então, as nossas ações são boas, logo nós vamos atrair para junto de nós espíritos também bons. Aí vamos falar mais dentro da prática mediúnica, né? Porque os médios, às vezes, quando começam a trabalhar na mesa mediúnica, ou antes mesmo, começam a fazer esse tipo de questionamento. Olha, eu fumo, como é que é? Devo participar da mesa mediúnica fumando? Agora vamos refletir. Nós sabemos que o médium é o canal, é o vaso, né? Se ele é um canal, ele tem que estar o mais puro possível. Então, fumar é bom para você? Faz bem para a sua saúde? Não. Quando você vai passar uma mensagem do espírito, se ele for um espírito inferior, sofredor, não vai fazer muita diferença, tanta diferença. Mas se for um espírito mais elevado, já pode fazer uma certa diferença. Porque você não vai usar um jarro limpo e usar água suja. Você sabe que você vai sujar o vaso e vice-versa, né? Se você não vai usar um vaso sujo para pôr, né, água limpa, porque vai sujar também a água, né? Então, o fumar, nós sempre indicamos que não. Não só porque não é bom para a pessoa também, né? Podemos beber bebida alcoólica? Isso temos muito esse problema, né? Olha, de novo, tudo me é lícito, mas não é tudo me convém. Não quer dizer que você não pode beber, né, um copo, não pode sair com um amigo, não pode... Nós temos que entender, temos que tirar as pessoas às vezes ficam muito narrow-minded, né? Muito bituladas, né? Lógico que nós não vamos entrar de beber, encher a cara, não é esse o objetivo, né? Mas nós, acima de tudo, temos que ver que os médios são pessoas normais. É porque às vezes cria-se esse misticismo, porque eu sou médio, então eu não faço nada, eu tenho que ser assim. Não. Viva a vida e seja uma pessoa normal. Assim como assim. Podemos comer carne? A gente sabe que no dia da reunião não se deve comer carne, principalmente carne vermelha. Por quê? Porque ser vegetariano é sermos mais evoluídos que os outros? Não, porque a carne ela demora muito mais tempo a fazer a digestão. E essa energia que o estômago vai precisar para digerir a carne é a mesma energia que você vai precisar para você passar uma comunicação mediúnica. Então, o fato de você não comer carne, você acaba tendo mais energia para esse fator. Então, não deve moderar. Mas, de repente, se você é médio e você pensa que para ser médio você precisa virar vegetariano, não é assim, né? Porque se fosse assim, então Chico também teria sido vegetariano, e Divaldo Franco e outros grandes médios da história, né? Podemos ir em festas, podemos dançar? Por que não, gente? Mediunidade é alegria, né? Então não tem nada de errado ser na festa, né? Mas é que às vezes as festas têm pessoa... Não tem nada, né? Porque se você passa na rua e tem uma poça com lama, você não vai passar na poça na lama se você não quer. Você passa a volta, né? Então, às vezes as pessoas confundem as coisas. Se você está seguro de você, você não tem nenhum problema de ir numa festa, de conviver com as pessoas. Os espíritos nos querem alegres. Não querem que a gente possa pôr um pano na cabeça e se vestir de preto, com aquelas saias até o joelho, até o final da perna. Não, normais, sermos normais. Devemos trabalhar no dia da reunião mediúnica? Sim. Se for o caso, por exemplo, se é no domingo e a pessoa não trabalha no domingo, tranquilo. Mas porque às vezes nós temos medo que falam, eu procuro não trabalhar no dia do... Já estamos enveredando por um caminho que não é esse, né? Você, se precisa trabalhar, você tem que trabalhar. Exercer a mediunidade é mais um trabalho, mas não quer dizer que você
não tenha que trabalhar naquele dia, porque vocês têm que estar recolhido. Aí você já entra no misticismo. Não, senhora. Se você trabalha, você tem que continuar trabalhando. Ah, mas e aí, se eu brigo com o meu chefe, como é que fica? Você tem que aprender a manter o equilíbrio mesmo nesse dia. Porque eu vou vos dizer uma coisa. Nesse dia é quando acontecem mais coisas. Sabem por quê? Para testar a gente. Será que ela vai agora, hoje à noite, vai falar com os espíritos, né? Ou vai receber os espíritos e agora vai chutar o pau da barraca? Quem? Então nós vamos testar. Então nesse dia, às vezes, é quando acontecem mais coisas. Quando somos, principalmente no início. Né? Então você sim deve trabalhar, sim. Né? Devemos deixar o trabalho só para nos dedicarmos à mediunidade? Se você é rico, tranquilo. Fica à vontade. Né? Agora, de novo, não. Porque você precisa comer. Você precisa pagar seu aluguel, a sua mortgage. Você precisa fazer então de novo. Porque às vezes você tem pessoas, ai, porque eu quero só me dedicar na mediunidade. Se você é aposentado, não tem nada. Se você quer, tudo bem. Mas não vamos entrar na pobreza em nome da mediunidade. Ou não vamos viver à custa dos outros só por causa da mediunidade. Né? De novo, nós estamos na Terra e precisamos das coisas materiais. Logo, precisamos de trabalhar. E também, obviamente, exercer a mediunidade. Porque senão como seria? Que merecimento teríamos nós? Não é? Devemos orar, meditar todos os dias? Sim, devemos orar. Mas se não, às vezes as pessoas falam assim, ai, porque como eu sou médium, eu tenho que meditar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso. Olha, a maior oração é o trabalho. Porque às vezes a pessoa fica em meditação. No início aqui, começamos a falar da meditação. Fica em meditação, fica lá. Aí primeiro sai de casa, a primeira pessoa que encontra na rua chuta. Porque passou na sua frente. Esse não é o objetivo. Né? Orar sim, nós devemos orar, pedir proteção aos bons espíritos, que a nossa vida seja, que o nosso pensamento seja elevado. Se a meditação vai nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, ótimo, né? Mas vivermos só em função disso por causa da mediunidade, também não. De novo, nós temos que ser pessoas normais. Quantos centros espíritas há no Reino Unido? Vocês por acaso sabem isso? Sabe? Pois eu fiz uma pesquisa, aliás, eu não, uma amiga querida fez uma pesquisa para mim só para esta palestra e ela descobriu que tem, tá em outra edição, Você... Parece que não fez atualização. Não? Não sei. Não entrou. Não entrou? Não entrou aí, não. Então, tudo bem, o Aníbal vai nos dizer. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Google? Não, eu faço uma pesquisa. Porque nós fizemos a palestra num sítio e depois tive que passar pelo computador. Eu vou ver aqui, eu já te digo. Não entrou. Mas nós temos a pesquisa feita esta semana, acabei de receber esses dados. E a pessoa ligou para todos os centros espíritas, acho que vocês também foram contactados. Sim. Esta casa espírita foi contactada. E então, se eu não me engano, em Londres são 19 centros espíritas, se eu não me engano, mas o Aníbal já vai nos dizer. Não, só Londres. Isso é na Inglaterra. São mais. São mais do que 17? São mais, eu acredito que sim. 19, né? 19. Vamos ver ali, o Aníbal vai nos dizer. Sim. Reino Unido também então abrange a Escócia. A Escócia, o País de Gales e a Irlanda do É. Norte. Sim. Então essa pesquisa foi feita, foi consultado todos os grupos que estão na Federação Espírita do Reino Unido e os grupos foram todos contactados para eles nos informarem se, além deles existirem, o que fazem e quantos trabalhos mediúnicos existem, porque existem muitos grupos. Eu vou ter que ver no telefone, desculpa lá. Está no meu e-mail. Existem muitos grupos que são grupos de estudos, não necessariamente têm trabalho mediúnico, como eu acredito que a casa também não tem aqui, não é? Então, para nós termos uma ideia, existem esses grupos espíritas, mas 28% deles é que têm trabalhos mediúnicos. Tá? Então, normalmente, as casas espíritas, elas têm, e elas sentem muita dificuldade, porque as pessoas às vezes não ficam durante muito tempo. Então, os trabalhadores não criam raízes,
E aí não tem. Então vamos ver. 39 centros, grupos, né? No UK, 11 têm reuniões mediúnicas, ou seja, que dá 28%. Então 39 grupos, podem ser também grupos de estudo, não precisamente sejam centros espíritas, mas no geral são considerados grupos de estudos e centros espíritas, 39, mas só 11 deles têm trabalho mediúnico. Lógico que nós, por exemplo, no Solidário, dentro do centro, a pesquisa foi feita conosco também e não tem só um trabalho mediúnico, temos 5 trabalhos mediúnicos acontecendo. Então, não sei se esses grupos têm só um ou mais, né? Mas queremos dizer que isso é importante, porque às vezes nós esquecemos, queremos atender os encarnados, mas esquecemos que também precisamos atender os desencarnados, né? Então, temos quantos centros espíritas há no Reino Unido? 39. Espera aí que eu estou andando para trás. Quantos grupos grupos mediúnicos no Reino Unido? Então, muito bem. Quais são os requisitos para participar de uma reunião mediúnica? O que vocês acham que é preciso? O que é esperado de um dirigente de uma mesa mediúnica? O que vocês acham? Uma conduta reta. Porque eu posso estar falando muito bonitinho aqui para vocês, posso estar falando coisas lindas, mas lá fora vocês não vão ver o que é que eu faço. No entanto, os espíritos veem. Não é? Porque o apóstolo já nos disse, temos uma nuvem de testemunhas. Então, nós podemos falar bonito, podemos nos apresentar muito bem, mas no nosso mundo íntimo, os espíritos conhecem. Então, um dirigente mediúnico, ele tem que ter uma conduta reta. O máximo, lógico que ele não vai ser um ser perfeito, mas ele tem que se disciplinar, ele tem que estudar e ele tem que ser um homem de bem, ele tem que se esforçar para ser um homem de bem. Por que Kardec diz? Como se reconhece um bom espírita? Pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então, um dirigente espírita tem que ser um bom espírita. Tá? Todos os dirigentes espíritas são bons? Não sei, não posso julgar, só posso falar por mim. Não é? Mas o que se espera é que ele seja uma pessoa correta, amorosa. Né? Porque às vezes o dirigente, ele é até muito bom com os médios, mas aí ele trata os espíritos rudemente. Às vezes é muito amoroso com os espíritos e trata os médios rudemente. Temos que ser igual em todos os lados. Né? Não vamos tratar só pelos nossos amigos ou só as pessoas com quem nós temos afinidade, mas devemos tratar todo mundo igual. Lógico que às vezes temos mais afinidade uns com os outros, mas devemos tratar todo mundo, principalmente dentro de um grupo mediúnico, da mesma maneira, sem termos favoritos, sem termos nada disso. Né? O que é esperado do bom médium? A mesma coisa. Que ele seja uma pessoa que está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor. Né? Ele vai ser perfeito? Não. Que ele seja estudioso, que ele seja uma pessoa que não falta muito. Nós já vamos falar das faltas daqui a pouco. Né? Que de repente, hoje tenho a minha amiga está fazendo aniversário, então eu vou na festa. Né? Não quer dizer que você não possa faltar de vez em quando com compromissos que realmente tem, mas você tem que ver que o grupo mediúnico ele passa a ser uma prioridade na sua vida. É uma responsabilidade que você pegou. É como quando você assume um trabalho. Você vai trabalhar, o teu patrão espera que você vá trabalhar todos os dias. Agora tem um dia ou outro que você está doente, ou que você precisa fazer, ou que você... Aí tudo bem, aí dá para entender que você vai faltar. Mas você não vai ligar para o teu patrão e falar, hoje eu não vou, tem uma festa. Você não vai fazer isso. Um trabalho mediúnico também não, você não vai fazer isso. Lógico que se às vezes é aniversário do seu filho, ou do seu marido, ou a pessoa que é muito você até pode fazer, mas é um compromisso que você tem com a espiritualidade. Nem é com o dirigente, porque essa pessoa fica dando desculpa para o dirigente. Não, o teu compromisso é com os espíritos, é com Jesus, né? O que é esperado de um dialogador? Né? A pessoa que conversa com os espíritos, né? Lógico que depende do trabalho, tem trabalhos em que essas pessoas são específicas, então tem médio e doutrinador. Na nossa casa nós temos 5 trabalhos e às vezes os médios passam a ser dialogadores também. Né? Mas ele foi falar assim, mas isso não se recomenda, né? Porque os médios podem entrar em conexão e
isso aí é um mito. Porque se um médium é uma pessoa que é equilibrada, ele tem que saber quando é que ele vai, quando é que está fazendo um papel e quando é que está fazendo o outro. Né? Então o dialogador, ele tem que se conectar com a espiritualidade. Né? Porque nós temos até um trabalhador na casa que ele falava assim que antigamente ele preparava todo um discurso para falar, hoje eu vou falar isso para os espíritos. Só que eu nunca usava, porque os espíritos vinham falar de outra coisa. Então nós temos que estar sempre ligados com a espiritualidade, porque a espiritualidade sabe o que é que aquele espiritualista está precisando. Não somos nós. Né? Então de repente você vai dar toda uma teoria sua, né, de como você pensa que vê a vida, mas o espírito não quer ver aquilo, não quer falar daquilo. Então você tem que estar conectado com a espiritualidade, que ele vai te guiar naquilo que você tem que falar. Aí vocês podem dizer assim, mas o dialogador tem que ser médio ostensivo? Não. Mas se você está conectado com a espiritualidade, eles vão te inspirar para que você possa ajudar aquele espírito. Né? Então, que você seja uma pessoa que está conectada, que está com vontade. Hoje eles falam, está com vontade. Nós precisamos ter vontade. Porque às vezes os médicos dizem, eu estou aqui, eu estou aqui, espírito. Não, eu tenho que ter vontade de querer ajudar esse espírito que está vindo aqui. Porque não é por acaso que ele está aqui para eu ajudar, né? Então, nós não devemos ser indiferentes, não devemos estar sempre em cima do muro. Nós devemos sempre optar uma posição. Né? E a posição é de querer ajudar. Somos perfeitos? Não. Não é perfeito aqui. Então nós vamos errar também. Às vezes vamos falar a coisa errada para o espírito vem, fala, e depois há muito tempo você vai ter que falar para o espírito, mas meu irmão, você já morreu. Morreu, vai tomar um susto. Quase morre de novo. Né? Mas às vezes você precisa falar, porque talvez está perdido ali e você precisa falar. Então você não é perfeito, mas você está fazendo os esforços para você se melhorar. Né? Deus espera das criaturas que ajudem através das criaturas. Então, por isso é que há médios e mediunidade. Para quê? Para que podemos ajudar as criaturas, os espíritos, os nossos irmãos, que já deixaram o corpo físico. E Deus faz tudo sempre perfeito. Então, se nos deixa a nós com a incumbência de ajudar os espíritos, é porque nós podemos e devemos fazê-lo. Não é por outro motivo que a doutrina espírita foi criada. Porque às vezes, nós temos hoje muito em dia a doutrina espírita muito elitista. A pessoa tem que ter um certo padrão de conhecimento, tem que conhecer o livro dos espíritos da cor e salteado e todas as questões, mas de repente o que faz não está de acordo com o seu conhecimento. Né? Nós temos que usar do coração. Quando vamos trabalhar numa mesa mediúnica, uma das coisas que os espíritos nos pedem é que a gente possa doar amor. Como vamos doar amor se nós não sabemos amar? Não é? Então, as coisas são simples. Às vezes nós precisamos estar presentes. Na mesa mediúnica nós não podemos estar lá e pensar, meu Deus, o que é que eu vou comer quando chegar em casa? Não, não é isso. Porque senão você vai perder a conexão que você está tendo com o Espírito. Né? Quantas vezes podemos faltar no trabalho mediúnico de novo? Né? Isso às vezes as pessoas nos perguntam. Cada casa vai desenvolver o seu método. Na nossa casa nós temos 10 faltas, máximo. Isso contam as férias. Então, se você decidir ir para o Brasil 5 semanas por ano, 5 faltas você já teve. Não são considerados problemas de saúde. Aí, se você está de baixa do seu trabalho físico, conta também para o trabalho mediúnico. Né? Agora, se você não vai porque você está com uma dor de cabeça, conta. Né? Porque às vezes você está com dor de cabeça porque já está sentindo entidade que está com problemas. Né? Eu sempre conto aquela história daquela senhora que estava um pouco gripada, com um pouco de dor de cabeça, e ela não foi trabalho mediúnico. E na semana seguinte os mentores perguntaram, menina, mas por que não veio? Ela falou, porque eu estava com problema na minha cabeça. Ela falou, que pena que a senhora não veio. Eu tinha 5 médicos aqui do outro lado, podia ter ajudado. Então, a gente não pode fazer esse corpo mole. Hoje eu não vou, porque hoje está chovendo. É que em Londres é uma coisa assim, né? Você sai de casa de manga curta, mas no final da rua já choveu e depois do outro lado que sai do metrô já está nevando. Então, é sempre você nunca sabe. E não é por causa do tempo que você vai fazer um trabalho espiritual, né? Porque se você está doente e você vai para o hospital, você espera que o médico compareça para tratar de você. Se ele não aparecer, você já vai escrever no Twitter. Olha, estou aqui há 2 horas à espera e ninguém apareceu para me cuidar. Só que os espíritos não podem fazer isso. Hoje eu vi na mesa mediúnica, mas o médico resolveu não vir, porque ele foi fazer uma night out. Não pode reclamar. Não tem sindicato. Ainda.
quais são os motivos reais das nossas faltas. Porque às vezes o que para mim é um motivo real, para outra pessoa pode dirigir e falar, por favor, né? Então nós temos que ver se nós estivéssemos na posição do Espírito, gostaríamos nós de ser chegado ao trabalho mediúnico e não estava medo lá porque ele foi fazer foi para uma decentaria ou foi para... resolver não ir por qualquer motivo, estava indisposto, brigou com o marido, com a esposa, com o pai ou com a mãe. Né? Então, mais um motivo. Às vezes a pessoa fala assim, eu estava vindo, mas eu estava tão nervosa que eu resolvi não vir porque não ia estar numa boa vibração para fazer o trabalho. Imagina que desculpa mais farrapada. Então é que eu tenho que ir, porque a espiritualidade vai me ajudar. A gente tem que entender que não são eles e nós. Num trabalho mediúnico, nós somos um time. Então, a espiritualidade do mesmo jeito está interessada que nós possamos fazer um bom trabalho. Por isso também nos ajudam. E nós também temos que ajudar. Né? Então não tem essa coisa, e eles lá, nós cá. É um trabalho em time. Porque se nós não fôssemos precisos, eles faziam tudo sozinhos. Né? Então, as faltas nós temos que ter cuidado, né? Com as faltas, né? Em relação a qual atitude moral que devemos tomar, não é? Isso às vezes também, às vezes acontece muito, né? Às vezes a pessoa, o médio liga para o dirigente e fala assim, olha, hoje eu não vou. Hoje ele não vai, mas eu deveria dizer por que não vai. Né? Porque vira assim, não, mas os mentores sabem, eu não tenho que dar explicação. Isso é cortesia. Quando nós não vamos no trabalho mediúnico, eu não vou no trabalho mediúnico porque eu vou viajar, eu não vou no trabalho mediúnico porque eu tenho que ir numa festa, eu não vou no trabalho mediúnico porque isso ou por aquilo. Não, simplesmente eu não vou. Isso acontece muito. E quando nós vamos pedir explicação, os médicos às vezes não gostam. Quer saber da minha vida, não tem que dar a minha vida. Não. Nós temos que ter, isso é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Quando falta. Qual a atitude moral que devemos tomar? Quais são as desculpas, né? Porque às vezes nós somos cheios de desculpas. Eu ia muito bem, mas aí o meu marido me deixou, a minha esposa me deixou e aí eu também deixei o trabalho. Assim, não podemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Porque não é que alguma coisa nos acontece na vida que a gente deve deixar a mediunidade. Antes, pelo contrário, é ali que nós devemos ainda ficar mais. Né? Porque nós, estando bem no trabalho mediúnico, ou mal no trabalho mediúnico, os mentores nos ajudam sempre. Então, não devemos simplesmente abandonar. Podemos omitir os motivos pelas faltas? Eu já falei disso, né? Às vezes a pessoa ou omite ou não fala, ou então inventa uma história. Aí hoje em dia é engraçado, né? Porque a pessoa fala assim, eu não vou por esse motivo. Aí você vê lá, no dia seguinte no Facebook, fotografias de uma festa. Fica mal. Né? Então, esse tipo de coisa que hoje em dia ninguém mais engana ninguém. Porque se você não põe, alguém vai pôr. E aí você aparece lá. Né? Então, mentira é uma coisa que não rola, gente. Não dá. Nós somos adultos. Não há hoje em dia nos nossos trabalhos mediúnicos crianças. Então, adulto, olha, eu preciso fazer isso. Acabou. Talvez o dirigente não concorde, mas ele tem que aceitar. Né? Também não pode ser um tirano que vai dizer, não, você não vai fazer. Todo mundo é adulto, né? Todo mundo é responsável por si. E tem um sistema de faltas. Quando a pessoa atingiu 10, tu bate. Não quer dizer que vai, mas se, por exemplo, hoje em dia, no nosso trabalho, um médico falta, tenha 10 faltas hoje, ele vai esperar até o próximo ano. No início do ano, ele entra de novo. Não é que ele foi cortado de todos os trabalhos. Mas tem que entender que temos que ter uma disciplina, não é? Estamos a trabalhar para o dirigente ou para Jesus? Né? Porque às vezes a pessoa chega, vê com um monte de coisas, de desculpas, farrapadas, né? Parece que você, né? Que se a pessoa não for, ou se ela deixar, é com você. Você não quer saber, sinceramente. Porque a pessoa ir trabalhar é bom para ela, não para o dirigente. Isso é um assunto que a pessoa, já antes de reencarnar, o médium, ou doutrinador, ou quem for, que esteja aí, o dialogador, que já não se fala mais doutrinador, ou a pessoa que está na assistência, se for o caso, ele já assumiu esse compromisso antes mesmo de ter reencarnado. Então ele está trabalhando para os espíritos, para Jesus, para ele mesmo, não para o dirigente.
Né? Isso é outro mito que a gente tem que tirar, né? A crítica e a fofoca são aceitos no trabalho mediúnicos? Não. Porque às vezes a gente pensa assim, nós gostamos de fazer fofoca, mas quando a gente sabe que alguém faz de nós, a gente não gosta. Então a gente deve fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse conosco. Não é? Então, num trabalho sério, não deve existir isso. Se a pessoa não está contente com alguma coisa, deve ter a humildade de chegar e conversar com a pessoa. Falar, olha, aconteceu isso, de repente eu não estou contente, vamos acertar isso. Porque a harmonia dentro de um trabalho mediúnico é muito importante. Você dizer, mas são todos muito amigos? Às vezes não, às vezes um tem mais afinidade com o outro, mas não é por isso que tem que existir uma desarmonia, porque isso prejudica muito o trabalho mediúnico. Né? Devemos ter médios favoritos ou principais? Isso é outra coisa. Né? Porque aquele é o médios principal. Todos os médios são iguais. Qual foi a lição que disse Emmanuel na leitura de hoje? Né? Que todos os trabalhos são importantes. Né? Imagina aqui se não tivesse uma pessoa que vai varrer o chão. Né? Talvez não tivéssemos aqui bem felizes, aqui, talvez estivéssemos desconfortáveis com o ambiente. Então, todos os trabalhos são importantes. E esse negócio do médio especial é vaidade, que nós temos que tirar. Porque, às vezes, como disse, tem um médico, talvez tenha uma mediunidade muito ostensiva, não sei o quê, nem por isso ele é principal. E o dirigente não deve alimentar isso, nem a casa espírita. E muito menos as outras pessoas de fora. Né? Porque isso só aumenta a vaidade do médico. Né? Devemos escolher espíritos aos quais vamos dar passagem, por exemplo, só espíritos de luz? Às vezes tem isso, porque agora eu já pedi ao meu mentor e agora eu só vou dar mensagens aos espíritos de luz. E os coitados que precisam? Como é que fica? Vocês acham que os espíritos de luz precisam se comunicar? Acho que não. Eu só venho para encorajar, para dar uma mensagem bonita, fazer alguma coisa para nos manter no trabalho. Mas quem precisa de se comunicar são os espíritos sofredores. Esses é que precisam de falar de si. Quando nós estamos com algum problema, o que é que nós precisamos fazer? Ligar para a pessoa mais perto e falar, olha, estava acontecendo isso, você precisa desabafar para os espíritos também. Né? Então, escolher, isso aí temos que ter cuidado, né? Quantas comunicações dá um médico por sessão? Isso aqui traz uma polêmica, né? Tem alguns livros que dizem que o médico só pode dar 3 ou só pode dar 5. É assim, imagina você vai para você de novo usar o médico, né? O médico chega no hospital e aí ele fala assim, olha, eu hoje só vou ver 5 pacientes. Né? Imagina como fazer aqui. Agora os médicos, por exemplo, você só pode marcar uma consulta aqui no Reino Unido e só pode falar de um assunto. Um dia eu fui no meu médico e falava de 2 assuntos. Ela falou, você tem que arranjar outro appointment. Eu falei, está ridículo. Falei, você acha que não tem nada para fazer? Tem que voltar aqui e vai ver a senhora só porque eu quero lhe fazer uma pergunta? Ela falou, go ahead, Stan. Né? Imagina, agora a gente está lá, vem um monte de espírito sofredor, mas o médico falou, não, só 3. Qual é a caridade? Mas o médico perde muita energia. Meu Deus, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar nos bons espíritos. Eles estão ali para nos ajudar. E se eles trazem os espíritos, é porque é a condição. Temos que entender isso, não é? O Marcos não acabou de dizer que o telefone toca de lá para cá? Agora tem os espíritos preparados. Às vezes a gente não tem noção que os espíritos passam para trazer certos espíritos. E aí a gente chega ali, não, já dei 13, deu. Como é que fica? Não pode. Lógico que também, mas tem um horário. Acabou o horário, acabou. Então, que é vestido. Exatamente. Agora, assim, eu só posso falar dentro da minha experiência. Talvez tenha gente aqui que tem outra experiência e que discorda. Sinta-se à vontade para discordar. Na nossa experiência, que nós temos 19 anos de experiência nesse trabalho mediúnico, nós ajudamos quantos espíritos até o horário. Não fazemos depois do horário, mas até o horário. Às vezes tem 1 minuto e o médico fala, ainda dá? Eu falei, tem 1 minuto. Dentro do minuto é 1 hora. Ainda não deu, falta. No minuto, às vezes o espírito é ajudado, que está há 20 anos, 30, um século, e no minuto você pode mudar a direção daquele espírito. Então não vamos aproveitar esse minuto? Vamos. Quantos membros podem participar de uma mesa mediúnica? O que a Kardec fala? 8, 10.
Mas se não tiver 8, 10, não vamos fazer um trabalho mediúnico? Quando 2 ou mais se unirem em meu nome, eu lá estarei. Não é? Ai, mas vamos fazer só um trabalho com 2 médios? Não, o ideal seja mais. Não é? Mas, às vezes, também grupos muito grandes também fica um pouco difícil de controlar. Antigamente, nós tínhamos um grupo de 6 médios e um doutrinador. Hoje, nós já não fizemos mais isso. Pelo menos na nossa casa não fizemos isso. Se tiver 5 médios, pelo menos tem 3 doutrinadores. Porque aí eles vão conversando e vão conversando. Porque imagina, tá um médio, aí tem que esperar o todo para que aquele doutrinador venha ou para aquele dialogador venha para conversar com ele. É um sofrimento e se não se ajudam tanto os espíritos. Da mesma maneira que a importância de ter uma quantidade de médios, da mesma maneira se faz necessário que tenha um número de dialogadores. Né? Como devemos tratar os nossos irmãos sofredores? Então, chega lá assim, você está aqui porque a culpa é sua. Né? Você, quando a gente está com um problema, a gente vai falar isso, a gente deve ser benevolente com todos. Né? Está lá no Evangelho. Né? Tratar com carinho. Mas às vezes são espíritos que são maus, são espíritos que fizeram muito mal, e que eles mesmos vêm falar como vamos lidar com esses espíritos. Como gostaríamos que lidassem conosco da mesma maneira. Às vezes é difícil você lidar com um espírito extremamente mau, e ele mesmo vem falar daquilo que faz, e você envolvê-lo em amor. Não estou dizendo que é fácil. Às vezes você fica... Mas é assim que deve ser tratado. Porque ninguém é mau porque quer ser mau. Eles até dizem que querem ser maus, mas a gente sabe que no fundo as pessoas são más, a motivação por detrás é outra. No fundo, os mais sofredores, até aqueles que a gente diz trevosos, que são espíritos tão maus, eles estão precisando de algo, mesmo que não admitam. É amor. Então, se nós não pudermos dar mais nada, tem o nosso amor. Ah, mas eles não merecem porque eles cometeram tantos crimes, mataram tanta gente, fizeram isso, aquilo. Nós não sabemos o que a gente fez. A gente também não sabe o que é que a gente fez. Aliás, às vezes a gente sabe porque eles vêm nos dizer. Não é? E também não fomos flores que se cheiram. Posso vos dizer, da minha parte. Né? Talvez vocês sejam todos evoluídos. Eles me vêm dizer que eu não sou. Então, os espíritos sofredores devem ser tratados com amor. Não interessa. Às vezes, mas é o obsessor, está atrás de mim, não sei o quê. Agora está atrás de você, mas sabe-se lá o que você fez para ele antes. Né? Então, não interessa. Né? Nós não estamos no trabalho mediúnico para julgar. Não nos cabe a nós. Emmanuel disse que os médios são os mais endividados, mas muitas vezes os médios se sentem missionários. Emmanuel disse isso claramente. Os médios são os mais endividados. Só que às vezes os médios são vaidosos. Acham que estão falando, porque eu sou médio, eu sou especial. Não é especial, a mediunidade é neutra. O que você vai fazer com ela é outra coisa. Mas você não é uma pessoa especial só porque você é médio. Isso é algo que nós temos que entender. E nós vimos às vezes isso nas casas espíritas, porque eu dou comunicação, porque eu escrevo mensagens bonitas, porque eu faço isso, se sentem. Aliás, hoje está uma cultura das pessoas endeusarem os grandes médios. Isso está errado. Tá? Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para vivenciar e não pôr às vezes os médios nessa condição. Né? Podemos ser remunerados por exercer a mediunidade em qualquer circunstância, mesmo quando lhe damos outros nomes, porque repara, hoje está uma leva disso. Em relação, por exemplo, médio médio de cura, que às vezes as pessoas falam, um médico que trabalha no passe, por exemplo, né? Hoje em dia há um monte de terapias aí que as pessoas não estão fazendo nada mais que dar um passe, mas porque chamam de outro nome, estão recebendo. E depois vão para a casa espírita. Quando chegam lá já estão cansados. Devem ser remunerados. Jesus sempre nos disse, dá de graça o que de graça recebeis. Então, quando nós estamos cobrando aquilo que nós não devemos cobrar, nós temos que prestar muita atenção. Né? Porque hoje tem muita questão do reiki.
O reiki e o passe é o quê? É a mesma coisa. Ah, então, eu sou espírita, eu posso cobrar o reiki, mas não posso cobrar o passe. O que é? Só porque mudamos o nome, já nos dá o direito de cobrar? Temos que ter atenção. Né? Ai, mas eu estou cobrando o meu tempo. Então, se a pessoa precisa de passe, manda para a casa espírita. Não leva na sua casa para cobrar. Tá? Essa é a nossa opinião. Há controvérsias. Tá? A mediunidade nunca deve ser cobrada. Nós temos sim que ter os nossos trabalhos em qualquer área. Não quer dizer que a gente não possa trabalhar. Devemos trabalhar, mas não cobrar com nada que tenha a ver com a mediunidade, porque é complicado. Muito complicado. Pode nos deixar em situações muito difíceis, né? Como lidar com os médios vaidosos? Tá? Como lidar com os médios vaidosos e melindrosos? Porque é a mesma coisa. Tá? Tem médio porque acha que é médio e você não pode falar nada. Ai, porque eu sou médio, eu sou muito sensível. Eu já fico irritada com esse negócio. Gente, sensível todos nós somos. É melindroso, orgulhoso, então não pode ninguém chegar e lhe dizer nada, que já fica todo inchado. Ah, porque eu sou sensível. Não, é orgulhoso, é melindroso. Porque nós temos que saber decifrar as coisas. Por que será que aquilo me magoou? Porque eu não gosto que ninguém me diga nada. Né? Porque eu sou sempre sei de tudo. Eu sou o rei da cocada preta, porque eu sou médio. Não vamos pôr a mediunidade como desculpa para o nosso orgulho, para a nossa sensibilidade. Isso está errado. Né? Eu às vezes tenho um médico para mim assim, ah, você falou aquilo, mas eu não gostei. Por que não gostou? Qual é o que está behind? Sempre vamos dar conta que é o orgulho. O ego. Né? Então, como lidar com eles? Tratá-los normalmente. Como qualquer outra pessoa. Até que ele vai aprender, porque todos nós estamos nesse processo de aprendizagem. Né? Vai chegar uma hora que a pessoa vai se aperceber que não funciona. Né? Então não devemos passar a mão na cabeça, porque essa pessoa é muito melindrosa. Não, tratar como todo mundo. Todas as pessoas devem ser tratadas igual. Não é o médium mais ostensivo, é de uma maneira, a pessoa que está na sustentação é outra, e assim, não. Todo mundo é igual, porque todo mundo é importante. Porque às vezes aquela pessoa está passando uma mensagem e ela se acha mais importante. Mas aquele que está doando, se ele não estivesse lá, a reunião não estava acontecendo. Mas como ele não está aparentemente fazendo nada, não é importante. Lógico que é importante. Ninguém sabe mesmo o que é que está acontecendo, né? A mediunidade só está no espiritismo? Não, a mediunidade está por todos os lugares. Não foi o espiritismo que veio inventar a mediunidade. Quem já aqui leu o livro Espírito e Tempo, de Herculano Pires? Você já leu? Leiam. Aí vocês vão ver a mediunidade desde os primórdios. Então não foi o espiritismo que trouxe a mediunidade. O espiritismo veio explicar a mediunidade com Jesus. Sem ser explorada para toda a gente, porque a mediunidade já era estudada pelos egípcios, por todas essas grandes culturas do passado. Mas eram seitas, eram coisas secretas. A mediunidade com o espiritismo veio trazer para todo mundo poder entender e todo mundo poder participar, não é? Porque na verdade, desde que Jesus veio, desde que houve a questão da noite lá, como é que chama? Que aconteceu que todos os discípulos começaram a falar línguas diferentes. Desde a noite de Pentecostes, a mediunidade desabrochou para todos, né? Devemos abandonar os nossos compromissos de família por causa da mediunidade? Isso é uma outra coisa, né? Então, eu não quero, eu não posso. Gente, primeira coisa, o que é mais importante para nós? A família é mais importante. Então, se você está passando um momento que a sua família, que a sua filha, que o seu filho, que o seu marido precisa de você, você precisa estar lá. Não vamos viajar. Não vamos nos tornar fanáticos. Porque aquela pessoa que está na sua vida ali está por um motivo e você precisa atender à necessidade dela. Mas que isso não sirva de desculpa. Então, a família vem primeiro. Se for uma casa realmente que haja necessidade que você fique. E depois vem a mediunidade. Só que tem pessoas, às vezes, que não ligam nenhum para a família, porque vão para ajudar os espíritos, e os próprios espíritos da família não estão sendo ajudados. Não há
um common sense. Tem que existir um common sense. Porque aquela pessoa que está ali encarnada também é um espírito. E que acontece que está precisando de você naquele momento. Então você precisa estar... Se você tem que tomar uma decisão, o teu filho de repente precisa de você. Porque não interessa você de repente ir para a mesa medicina e ajudar os espíritos sofredores e seu filho está se drogando na rua porque você não está presente. E vai se suicidar amanhã. E aí como é que fica? Né? Então nós temos que ter olhos de ver, como Jesus nos ensinou. E se a nossa família precisa de nós, nós precisamos dar assistência. Não quer dizer que temos que abandonar tudo por causa da nossa família, né? Mas se há necessidade, sim. Devemos abandonar o trabalho mediúnico por causa dos estudos? Por exemplo, as pessoas falam assim, eu quero participar, mas eu tenho que fazer uma faculdade. O que é que os espíritos nos dizem? Que nós voltamos para o plano espiritual cheio de diploma. No entanto, nos falta o básico. Quer dizer que nós não podemos estudar? Podemos estudar, mas devemos conciliar as coisas. Né? Nem tanto amar, nem tanto a terra. Não, eu agora só vou me dedicar a mim, o resto não importa. Tudo é importante. Mas nós temos que, né, balancear o que é mais importante para mim. Será que eu posso fazer isto? Então eu vou organizar a minha vida de modo que eu consiga fazer tudo. As casas espíritas e os congressos espíritas devem ter grupos mediúnicos? O que quer dizer com isso? Então nós vamos ter um grupo e nós vamos só atender as pessoas físicas. Os congressos estão cheios de palestrantes, mas os espíritos não se comunicam. E nós estamos falando da doutrina dos espíritos. Lá vai o Dr. Bezerra, de vez em quando, dar uma mensagem através do Divaldo Franco, ou do Raul Teixeira antigamente. E os espíritos não têm voz nos congressos espíritas. Não é bizarro isso? É uma coisa que nós temos que pensar. Vem todos os palestrantes, falam grandes palestras, falam coisas bonitas, né? Mas os espíritos não têm voz. E é a doutrina dos espíritos. Como fica? Precisamos pensar. Como lidar com o trabalhador de um trabalho mediúnico se este estiver a passar por uma obsessão? Deve ser afastado? Isso é algo que nos perguntam a toda a hora. Por que deveria ser afastado? Se é o momento que ele mais necessita. Então, quer dizer, nós estamos sendo muito benevolentes com os obsessores. Mas o obsidiado deixa de lado. Ele não é sofredor. Também é sofredor. Então, por que tem que ser afastado? Ele deve ser mais acompanhado. Né? Deve ter mais um amparo especial. De repente... Mas não deve ser afastado. Eu sei que há dirigentes espíritas que fazem isso. Então o auxiliar tem que tirar o trabalho mediúnico para não desequilibrar. Não, gente. Caridade para com todos. O médium não é diferente. Ele vai ter uma vida normal, vai se desequilibrar um dia. E que caridade temos com ele para afastá-lo? Existe, então o médium fica às vezes, não fala nada, fica quieto, não fala da sua problemática, só para não ser afastado do trabalho mediúnico. É um absurdo isso. No meu ponto de vista. Há controvérsias. Tá? Porque o trabalho, se tiver uma harmonia entre os seus participantes, se o dirigente souber o que está fazendo, não vai ser desequilibrado só porque uma pessoa está passando por uma desobsessão. Inclusive, ela pode ser ajudada através, os espíritos podem ser ajudados através dela mesma dentro do trabalho mediúnico. Mas para isso tem que ter um certo pulso e tem que ter a ajuda da espiritualidade. Né? Mas não quer dizer que nós não possamos um dia passar por isso. E não precisamos ser afastados. De novo, há controvérsias. Quanto tempo um novo membro tem que ficar na sustentação antes de começar a exercer a sua mediunidade? Isso é outra história. Tem trabalhos, lógico que cada dirigente faz de uma maneira, mas às vezes tem aqueles trabalhos, a nova pessoa que está ali já fez curso mediúnico, já deu passagem, já está pronto para participar. Vai para certos trabalhos ficar 1 ano esperando na sustentação. Às vezes as pessoas, os alunos estavam conosco e diziam, Maria, eu estou lá, mas não me dão chance, eu estou na sustentação. Eu falei, caia no chão. A pessoa está ali segurando o espírito, pronta para dar, mas está ali 1 ano na sustentação, já não está sustentando mais nada, só está sustentando para não falar. Eu falei, caia no chão. A partir do momento que caia no chão, puseram no mesa mediúnica. Meu, por que isso? Para que estamos nesse controle? Isso é controle. Se o médico está preparado para trabalhar, tem que trabalhar. O médico vai de férias. 3 meses, 3 semanas na sustentação. O cara nunca teve tão descansado na vida. Tem que ficar 3 semanas na sustentação. É uma coisa de louco
isso. Então, nós temos que usar a lógica, né? Não precisa grande coisa, né? Desculpa, deixa eu deixar aqui. A casa espírita deve ter um só trabalho mediúnico? Depende. Nós temos 5, como já dividi com vocês. Às vezes não são os mesmos médios, fazendo em trabalhos diferentes, em dias diferentes. Né? Mas deve ter quantos puder ter. Porque quantos mais tiver, mais ajuda os espíritos. Marcos, quanto tempo eu tenho? Já acabou? Mas é 5 minutos. Ah, ok. Devemos julgar os médios pela sua aparência? Porque às vezes vem uma pessoa, nós lá na nossa casa um dia vimos um moço alto, chegou lá, ele era gótico, todo preto. E aí começou a entrar no trabalho mediúnico, entrou na escola e todo mundo olhando ele, estranho e tal. Aí chegou a hora dele ir para o trabalho mediúnico. Uma dos colaboradores falou, mas você vai deixar ele entrar? Eu falei, por quê? Eu falei, não, vai entrar. Os espíritos não querem saber da roupa dele, querem saber se ele tem capacidade. Não deu, começou, trabalhou, mudou, se tornou uma pessoa leve, deixou até a roupa preta. Então nós não devemos julgar as pessoas por aquilo que elas vestem, mas pela aquela capacidade que eles podem ter. Certo? Como gostam os espíritos de serem tratados? Como gostam vocês de serem tratados? Bem, gentilmente, que serem compreendidos é o que eles mais querem, que é aquilo que a gente mais quer, é ser compreendido. Devem manter o diálogo os espíritos, devemos manter o diálogo com os espíritos, mesmo quando os espíritos só querem roubar tempo? Porque às vezes vem o espírito, começa ali, fala e tal, e não sei o quê, e não sai do mesmo, o tempo passando, e você sabe que tem um monte de espírito para ser ajudado, você deve continuar ali naquela enrolação? Não. Se alguém você está conversando com alguém, você vê que a pessoa está fazendo, o que você fala? Desculpa, mas eu tenho que ir. Por que os espíritos deviam ser diferentes? Ai, mas é uma falta de caridade. Eu falei, não é. E às vezes eu venho falar, eu estou aqui enrolando mesmo. Então você vai me desculpar, não tenho tempo. Preciso se ajudar dos espíritos. A fila passa. Se você não quer, você tem todo o direito, respeitamos o seu livre-arbítrio. Mas precisamos ajudar os outros. Ai, mas que grosseria. Desculpa, é assim. Os espíritos não são diferentes dos seres humanos. São seres como nós. Como desenvolver uma conversa com o espírito que se recusa a falar? Nós somos espíritos. Somos espíritos, né? Então, às vezes, aqueles espíritos falam, eu não vim aqui porque eu não queria vir aqui, eu vim porque eu vim forçado, então eu não vou falar nada. E aí, como é que você faz? Então, agora está complicado, né? Não está um impasse. Você tem que começar a puxar conversa. Eu uma vez conversei com o espírito, eu não queria falar de jeito nenhum. Até que eu descobri. Se você tem alguma coisa que você gosta, não vou falar. Tem uma coisa que gosta? Gosto de maçã. Nossa, eu também. E começou uma conversa só porque eu descobri que eu sabia que eu gostava de maçã. No final, ele foi ajudado. Então você tem que ter, mas para isso você tem que estar conectado com a espiritualidade. Uma vez chegou um espírito e ele também não queria falar. E aí eu perguntei se ela gostava de fazer alguma coisa. E ela falou, só tem uma coisa que eu gosto, costurar. Eu falei, excelente, eu também. Você sabe que eu sou costureira? Mesmo? É. E o que você faz? O que você fazia? Aí eu fazia vestido. Nossa, viramos amigas. Ajudou, foi ajudada. Então você tem que ser natural, tem que trazer o espírito para você. É possível. Aí eu não quero falar, então eu não falo, fico aqui perdendo tempo. E ali. Né? Então, ter esse manejo, né? Devemos ter um tempo específico para falar com os espíritos? Às vezes a gente ouve dizer que, às vezes, algumas vezes mediúnicas, tem só um tempo específico para falar com os espíritos. É uma coisa de médico, como aqui, só tem 5 minutos para cada assunto. Nós temos problemas diferentes. Dependendo de como do tamanho do problema, precisamos de mais tempo. Não faz sentido você só ter 5 minutos para cada espírito. Porque todos nós somos diferentes, com problemáticas diferentes. Então, se às vezes você vai precisar falar com o espírito durante 2 minutos, já resolveu a problemática dele, 1 minuto até, mas às vezes vai ter espírito que você vai precisar demorar 5, 10, 15 minutos. E se for isso que precisa, é isso que precisa. Então, não há um tempo específico. Então, quando as pessoas falam isso, eu falei, mas como é que pode? Eu não entendo isso. Nós não somos máquinas. Kardec diz que devemos usar o bom senso.
o bom senso para tudo. Não é? Então, quando nós vamos trabalhar com os espíritos, devemos trabalhar de maneira que vejam que são seres humanos como nós. E usar sempre do bom senso. Jesus disse que veio para servir. E nós viemos para quê? Viemos para ser servidos? Não, viemos para servir também. Se Ele veio para servir, nós também viemos para servir. Então, como médio, nós estamos como servidores. Nós não estamos para sermos abajulados, não estamos para sermos admirados, não estamos para nada disso. A nossa condição de médio ou de dialogador é ser um servidor do Cristo. Porque, como vimos lá atrás, Deus põe a criatura para ajudar a criatura. Estamos nós preparados para exercer a mediunidade com Jesus? O que é a mediunidade com Jesus? É a mediunidade desinteressada. É a benevolência. Lembre como Ele cuidava de todos aqueles que procuravam. Ele não expulsou espíritos? Expulsou espíritos. Mas Ele tinha moral. Então nós precisamos da moral. Por isso que temos que nos tornar pessoas melhores. Às vezes a gente vai para a reunião, ainda não vai com muita vontade. Às vezes ainda fica com uma dormência, mas é preciso que vá. Nós tivemos um médium uma vez que ela estava nos cursos mediúnicos e ela ficou 2 anos dormindo. E no 2º ano ela chegou e falou assim: Maria, não aguento mais, eu vou sair, porque eu já não aguento, eu só estou dormindo. Eu falei: durma aqui, filha. Passado algum tempo ela já não estava mais dormindo. Mas era isso que precisava. Mas nós temos que ser benevolentos. Jesus veio nos ensinar a amar. O médio, primeiro ensinamento, aprender a amar. Então, era com isso que eu os queria deixar hoje. Não é? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Não sei se ainda alguém quer fazer alguma pergunta, se há tempo ou não. Tem 5 Temos minutos. agora alguns minutos para perguntas. Se alguém quer fazer uma pergunta, por favor. Sintam-se à vontade. Logo que eu saiba responder. A gente não sabe tudo. Nunca sabe tudo. Uma das coisas que o médium deve ter, primeiramente, é a humildade. É admitir que não sabe tudo. A obsessão pode cortar a mediunidade? Não, a obsessão ela não pode cortar a mediunidade. A obsessão ela serve às vezes para o médium como um aviso. Porque às vezes o médium fala assim: já estou na casa espírita, já estou na mediunidade, então eu já não vou passar por isso. Mero engano. O facto de nós estarmos numa mesa mediúnica não quer dizer que nós não vamos passar por uma obsessão. E não necessariamente. A não ser que por algum motivo outro a mediunidade lhe seja cortada. Mas não por causa de uma obsessão. Ele pode passar por uma obsessão durante um tempo, aquele espírito ser ajudado, ele também se melhorar e continua. A obsessão não significa que isso vai cortar. No entanto, às vezes tem médios que pedem muito para que a mediunidade seja cortada. Há um caso desses num livro espírita em que há uma pessoa que já exercia a mediunidade desde muito jovem e chegou a certa altura e falou: não aguento mais. É a casa espírita toda a semana, é aquela rotina, não aguentava. Então pediu muito aos espíritos que retirassem a sua mediunidade, que não queria mais ver e ouvir espíritos por um bom tempo. Os espíritos concordaram. Ele estava passando a rua, não ouviu mais o espírito benfeitor e foi atropelado. No mesmo dia. Foi castigo? Não. Ele que pediu para não ouvir mais os espíritos. Na hora que o espírito benfeitor estava cuidado, não ouviu. Foi retirado. Então, por isso que às vezes as pessoas falam: mediunidade é um peso. Mediunidade não é um peso, gente. A mediunidade vem para nós como um sexto sentido, para nos ajudar a nos melhorarmos. Ouvimos todos os dias, todas as semanas, os exemplos dos espíritos que sofrem. Para nós deve ser um ensino muito grande. É o que não devemos fazer. Ou o que devemos fazer, se for os mentores que nos digam. Então, a mediunidade, não vejam nunca a mediunidade como um peso comum. Porque nós temos aquela ideia. Ou vemos a mediunidade como um peso, como uma coisa ruim, né? Ou então como uma coisa maravilhosa. Somos mais nenhuma coisa, nem outra. Lembra? Normalidade. Agora, se nós soubermos usar a mediunidade,
para o bem, obviamente nós também somos ajudados, sempre somos ajudados. Mas que não seja essa a nossa intenção. A intenção da mediunidade é de servir. E não eu vou fazer isso, você aquele malandro. Não, vou fazer isso porque se fizer isso, os espíritos fazem isso. Não, não é negócio. De novo, não é negócio. É fazer de livre vontade, com o prazer de querer ajudar e de servir. O resto vai para cá, sim. Mais alguma pergunta? Animismo, poderia falar um pouquinho sobre animismo? Sim, existe um grande estigma sobre o animismo, né? Ai, porque aquele médio é muito animismo. Às vezes o médio precisa de falar de si mesmo. Uma vez, de vez em quando, o médio vai dar uma comunicação que é do seu próprio espírito, não tem mal nenhum. O que isso não pode virar é toda a semana o médio vai passar uma comunicação dele mesmo. Isso não. Mas de vez em quando que isso acontecer, como os espíritos falam, não seria nem caridoso não o ajudar, porque ele também não é um espírito. Então nós devemos, no espiritismo, não, porque animismo parece que é o capeta do animismo, o tal do animismo, né? Não é. O médio também é um espírito milenar, que tem necessidade, às vezes, de expor alguma coisa que está muito... E ele nem sequer sabe o que é ele mesmo. Mas se for preciso, que seja ajudado também, porque não poderia ser ajudado. Então, às vezes, o animismo é nesse contexto. Mas não tem problema. Agora, se toda semana o médico vai contar uma história dele mesmo, aí já não. Aí o dirigente tem que estar alerta para poder conversar, para poder observar. Mas dizer para ele, para com isso que isso é seu, não seria caridoso. Seja ajudar. Ok? Acho que tudo bem, né? Ficamos por aqui. Muito obrigada. Depois, Boa noite. qualquer coisa você está à disposição. Sim, mais. com certeza. Estou aqui. Muito obrigada.